Muito bom dia. Como o nosso irmão presbítero Edmar dispensou a apresentação minha e da família, né? Eu só digo que aos que não me conhecem, eu sou o pastor Jonatas, né? E aqui eu acho que eu vou acabar pedindo para que você levante uma das suas mãos, caso você não me conheça, devem ser poucos. Mas na esperança que hajam mais de dois, sou eu. Irmãos, como eu disse da última vez, quando eu estive aqui por ocasião do aniversário da igreja, eu tentei desviar, mas eu tenho sido constrangido pelo Espírito a compartilhar com os irmãos lições que aprendemos no livro de Daniel. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá. E eu vou expor durante o dia de hoje as lições que eu entendo que o Senhor nos deu neste primeiro capítulo de Daniel. E eu vou até o verso de número 5 no dia de hoje. Mas antes de ler e explicar como isso vai ser feito, eu gostaria de mais uma vez dirigi-los a Deus numa oração. Mas antes, externar a minha gratidão e a da minha família pelo convite, primeiro ao pastor, depois ao conselho, que aceitou a sugestão do meu nome, e dizer que é uma grata alegria estar na presença dos irmãos, de volta aqui, trazendo-lhes a palavra, sendo instrumento de Deus para este fim. É sempre uma alegria estar de volta, para mim e para a minha família. É muito nostálgico o caminho, né, que nos leva até aqui. A Ayrton Senna nos prepara o coração com ansiosa ansiedade, não é? São longos minutos até chegar aqui, poucos, mas longos, não é? Pela ansiedade de estar com os irmãos. Uma ansiedade santa, abençoada, né? Como toda ansiedade é, não é isso? Ok. O murmurinho parece que indica que os irmãos não esqueceram certas lições. Vamos orar então, mais uma vez? Deus amado e bendito, nós abrimos a Tua palavra no livro do profeta Daniel, este Teu servo do passado, que passou por tantas coisas na sua vida, e o Senhor o fez registrar esses eventos, essas interpretações dos eventos, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor colocou em seu coração, para que a Tua palavra fosse escriturada para benefício dele, da época dele e de nossa época. Abençoa-nos agora para que no estudo da Tua palavra nós saiamos edificados e transformados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu povo aqui reunido para que seja abençoado por este estudo no livro de Daniel. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, como eu adiantei na oração, o livro do profeta Daniel é um misto de autobiografia com profecia, e especialmente essa parte histórica, mais biográfica do começo do livro, ela é geralmente muito explorada. A gente conhece bem a história de Daniel, mas eu tenho descoberto que nós pulamos muito rapidamente para o que interessa. A gente não curte muito a entrada e a gente quer logo o prato principal e perde algumas coisas que enriqueceriam a nossa experiência na leitura e no estudo Obrigado, meu irmão. Do estudo desse texto. Então, o que eu fiz? Eu preparei algumas mensagens e pelo dia de hoje eu só vou conseguir chegar até o verso de número 5, para que a gente explorasse melhor. E eu entendo que à medida que a gente entende esses versos iniciais melhor, mais claro ou mais delicioso fica o prato principal, mais claro ficam as grandes lições. Então, quando a gente aborda Daniel, a gente quer ir logo para o verso de número 8, dá uma olhada aí se não é isso. A gente quer
e logo para o momento de crise, para o momento em que Daniel diz assim, eu não vou comer isso aqui não, e começa todo um rebuliço, ele quase morre, porque ele podia emagrecer, se ele emagrecesse ele colocava o pescoço do eunuco em risco, e o eunuco não queria morrer não por aquela época, então estava uma situação meio tensa. E a frase quase heróica de Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar, e logo em seguida a gente quer ir para o sonho de Nabucodonosor, e como eles, em oração, Daniel e os demais oram para que Deus revele, e depois a gente quer ir logo para o capítulo 3, vamos para a fornalha, e vamos para a cova, e vamos embora, porque aí começam as profecias, e tem umas 70 semanas, e aí a gente muda de livro. E geralmente é isso que a gente faz com Daniel, é geralmente isso que a gente conhece de Daniel, e está muito bom, obrigado, porque tem lugares que nem isso sabe. Mas eu quero convidá-los a olhar novamente para o livro de Daniel. Eu fui conduzido a essa nova leitura no livro de Daniel alguns anos atrás, e eu quero compartilhar dessas impressões, desse novo entendimento, dessa releitura de Daniel, que eu acredito que vai enriquecer sua vida. Então hoje, agora, pela manhã, na escola dominical, eu vou explorar os seguintes versos. O verso de número 1, o verso número 2, e é isso aí. Só isso. E você agora fica aí pensando o que a gente vai ficar fazendo nos próximos minutos, depois que eu terminar o verso 1 e 2. Vai levar 20 minutos a gente resolve isso, eu libero vocês mais cedo, não é? Não é bem para isso que vocês vieram, né? Mas será mesmo que nós temos tão pouco aqui? À noite, então, eu pretendo expor na pregação os versos de número 3 a 5. E daí em diante eu não vou poder fazer por falta de tempo, mas eu espero que essa introdução já permita você uma releitura, ou pelo menos estimule você a reler Daniel e a prestar atenção nos detalhes. Versos de número 1 e 2, portanto, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui. Bom, vamos começar com uma lição. Vamos começar com desvendando já de cara alguns mitos que a gente abriga que não são bons. E o primeiro deles é que nós não vivemos com base nos fatos. Também não vivemos com base na ilusão, não me olhe assim. É que nós não vivemos com base nos fatos, mas com base na interpretação que fazemos dos fatos. Os fatos existem e os fatos acontecem, mas nós temos uma explicação para os fatos, não temos? A gente sempre quer explicar o que está acontecendo. Não é porque está com fome, não é porque está com sono, não é porque meu marido, não é porque a minha esposa, não é por causa da dor, não é por causa do período do mês, é porque é o fim do mês, né? Acaba. E a gente sempre tem uma explicação para um fato. Temos ou não? Você não sabe explicar muita coisa, e essas explicações mostram qual é a sua interpretação dos fatos. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não vive com base no fato bruto, você vive com base na interpretação que você faz de qualquer acontecimento na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui no livro de Daniel é que você está tendo aqui, na época dele, o que a gente pode chamar de choque de cosmovisões.
Ajuda eu aqui, irmão, que aí você ganha um ponto com Deus. Mentira, não ganha não. Você vai fazer isso aí que você é meu amigo mesmo, que nadinha. Então, qual é o problema das cosmovisões que nós estamos não vendo em Daniel, mas que está abrigado, presente aqui? É a diferença de interpretar o que está acontecendo. Da perspectiva da Babilônia, que você conhece bem a história, então algumas coisas eu vou pular. Se ficar furo nesse queijo, você levanta a mão e pede para explicar. Mas nós somos informados no verso 1 que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ganha a batalha e ele estava, como é que a gente pode dizer, para os mais jovens aí, ele estava numa vibe boa. Ele veio ganhando muita guerra. Ele tinha acabado de destruir uma das maiores operações militares do seu tempo. Porque duas nações haviam se juntado numa coalizão e eram duas nações mega poderosas. Então, essa nação inusitada da Babilônia pegou uma união igualmente inusitada. É como se os Estados Unidos e a China estivessem juntos belicamente, numa estratégia militar, e a Babilônia passa por cima deles dois com um rolo compressor. Então o que havia acontecido? É uma batalha até famosa num local, numa cidade chamada Carquemes, ou Carquemis, como você preferir, e ele derrotou a coalizão assírio-egípcia. São duas nações que davam problemas para Israel. A Assíria é a nação que nós acabamos de ler em Isaías, que estava dando dor de cabeça à época e eventualmente trouxe muita derrota e muita dor para Israel. O Egito nem se fala. Durante toda a história de Israel, a própria ideia de sair do pecado para a liberdade da graça era ilustrada por uma metáfora baseada em fatos reais da saída do Egito para a Terra Prometida. Agora você pega essas duas nações, a mais que temida, a poderosa nação do faraó, unida com os assírios, que a gente até vai ler um trechinho aqui, que chegou a sitiar várias vezes Israel, especificamente Judá, também, só não a tomou, e ameaçou fortemente aquele povo. Eles passaram por momentos terríveis. Esses dois monstros se unem. E vem a Babilônia e passa por cima, sem prestar muita atenção no que estava embaixo. Você já tem uma ideia do poder do que era a Babilônia. Da perspectiva da Babilônia, portanto, não era no ano de Jeoaquim, mas no ano de Nabucodonosor. Então, primeiro, a gente vai dar uma data a partir de quem ganha. A história, exceto no Brasil, a história é contada da perspectiva de quem ganha e não de quem perde. Então, a data vem do rei que ganha, a perspectiva vem do rei que ganha. E a perspectiva do rei que ganha é: meus deuses são melhores que os seus. Tem aquela música? Os deuses meus são maiores que os seus. Ah, não, essa é outra música, né? Então, por exemplo, abra sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19, e a gente vai ler bastante texto aqui hoje. Então fica com a sua Bíblia esperta e afiada na sua mão. E no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, os versos 8 a 13... nós temos aí o cerco assírio. Então, apenas uma das duas que haviam sido destruídas pela Babilônia. Uma das duas, olha que interessante. Então, quando uma nação ameaçava outra nação e um rei ameaçava destruir, vencer, derrotar o outro rei, na narrativa de quem ia ganhar,
a glória ia para o Deus do rei vencedor. De modo que o resumo era bem simples. Eu te ganhei, meu Deus é mais forte do que o seu. E esta era a conversa, por exemplo, de Rabsaque, enviado, não é? Para encontrar-se com o rei da Assíria. E, bom, aqui está o contexto, verso 8 em diante. O que eu quero ler com vocês é a ameaça que eles estão fazendo contra Ezequias, verso de número 11. Verso de número 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Essa é a pergunta que eles estão fazendo em Ezequias. E aí vem a parte que nos interessa. Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefé, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Então repare a pergunta: os deuses das nações livraram os povos? De modo que quando um povo caía, quem caía junto? O seu Deus. Agora volte lá, sempre procure voltar para Daniel. Agora volte para Daniel capítulo 1. Então, se você assimila a perspectiva circundante, a perspectiva ao seu redor, a narrativa muda a partir dessa perspectiva. E o que é chocante em Daniel, que foi levado cativo. Claro, você aí talvez seja um ávido leitor das Escrituras e tenha percebido uma pequena diferença entre a maneira como Jeremias registra o cativeiro e como Daniel registra o cativeiro, porque há uma diferença de 1 ano entre os dois. Então, se você quiser entender melhor, eu recomendo inclusive a leitura de Jeremias. Mas para a gente pular a parte que não interessa, interessa, mas para não ficar chato, é que Jeremias tem uma datação diferente de Daniel, porque para o reinado começa só depois do primeiro ano. Ou seja, o primeiro ano do governo de um rei era visto como o ano da ascensão, e o reinado começava, propriamente dito, a partir do início do segundo ano. Quem faz essa datação é Daniel, que vai usar este sistema de datação mais babilônico. Então, para Daniel, é o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, enquanto para Jeremias é o quarto. Então, acabou a dúvida. Mas você nem tinha essa dúvida, né? Tinha? Não? Tanto faz. Vamos seguir. O que eu estava dizendo? Que o que é interessante é que quando Nabucodonosor investe contra Jerusalém e leva as riquezas de Jerusalém e leva os nobres de Jerusalém, Daniel é levado cativo, Daniel é levado junto, Daniel aqui e seus amigos, não é? Quando eu me referir a Daniel, entenda todos os demais. Mas para Daniel, duas coisas não mudaram. Primeiro, o ano é do reinado do rei que perde. Ou seja, mesmo que Jeoaquim tenha se rendido, tenha sido entregue nas mãos de Nabucodonosor, a datação ainda é da perspectiva de Israel. E a segunda coisa é que, mesmo que a Babilônia tenha, no retorno da batalha de Carquemes, passado por Judá e derrubado Jerusalém, verso 2 ainda insiste em dizer que o Deus de Israel é que estava sob controle e não os deuses da Babilônia. Reparou que o verso 2 diz assim: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. E por isso, Nabucodonosor. Então, Daniel está registrando de maneira muito polida, muito educada, mas está dando um tapa de luva de pelica na cara de Nabucodonosor. Você ganhou, sua nação ganhou, seu exército é maior, você é glorioso, poderoso, fantástico, maior do que os maiores poderes dessa terra, mas você só conseguiu porque Deus, o Deusinho de Israel, que é a naçãozinha que você passou, nem pisou, nem viu. Mas o Deus dessa nação é que deixou isso acontecer. E só para que você faça uma ligação interessante e necessária, porque Daniel é tipológico de Cristo Jesus, você tem a mesmíssima interpretação quando Jesus, após ter sido surrado, está na presença do governante que quer espalhar glória ao redor de Jesus. Sabes que tem o poder para te matar, não é? Eu sei. Então, eu sei porque foi Deus que te deu. Mas nem perdeu a graça. Todo esse poder que eu tenho, inclusive para te matar, foi dado por quem? Foi por meu pai que te deu. Eu sei, eu tenho confiança. Não estou dizendo que você não tem poder para fazer. Eu estou dizendo que o poder que você tem foi dado por Deus, que é meu pai, não seu. Quem ficou grande e quem ficou pequeno? Então, na maneira como você enxerga as coisas, a sua percepção da realidade muda. Qual é o nosso problema? Segunda lição. Nosso problema é que a gente não enxerga a realidade pela perspectiva correta. A gente compra a leitura da nossa cultura e do nosso tempo e perde a perspectiva teorreferente, que usa como ponto de referência Deus. A gente está sempre enxergando alguma coisa a partir de um ponto. Perceba que para vocês eu estou de um lado, eu estou do lado, para vocês eu estou do lado esquerdo. Mas para vocês não. Para vocês eu estou de que lado? Direito. E a pergunta que fica é: de que lado eu realmente estou? Depende da perspectiva. Você fala, mas isso é relativismo. Não, perspectivas não é relativismo. Perspectivas são válidas. Relativo é se eu estava ou não aqui. Eu não posso estar aqui e não estar aqui ao mesmo tempo. Isso é relativismo. Mas a maneira como eu enxerguei. Eu lembro da cena. O pastor estava no meu lado direito. A pessoa, não, eu lembro também da cena, ele estava do lado esquerdo. Depende de onde você sentou. A mesma coisa acontece com a realidade e os fatos da vida. De que perspectiva você anda enxergando os acontecimentos da sua vida? Quando algo de bom te acontece, geralmente a gente sobe o balão para Deus. Ai, Deus e sua graça abençoou minha vida. Mas quando coisas ruins acontecem, a gente enxerga a vida de outra perspectiva. Aí começa o encosto, Satanás, os problemas, o mundo, é meu pecado, é a desgraça. E a gente vai desanimando porque a gente enxerga a vida de uma perspectiva daqui de baixo. E em momento nenhum a gente vai ver Daniel e seus amigos enxergando a vida a partir da perspectiva que lhe é imposta. Eles nunca se esquecem de que a vida deve ser vista teorreferentemente, ou seja, do ponto de vista onde Deus é a referência. Você fala assim, então a gente tem que ver a vida do ponto de vista de Deus. Também não dá. Por que não dá para ver a vida do ponto de vista de Deus, embora dê para ver a vida do ponto de vista onde Deus é referência? É um pouco... Eu sei que eu compliquei aqui, mas é simples. Fala sério. Eu não consigo ver vocês da perspectiva dele. Por quê? Porque eu não sou ele. Mas se eu sentar no lugar dele, eu vou ver da perspectiva dele? Não. Porque se eu sentar no lugar dele, eu continuo sendo eu. E ele continua sendo ele.
Eu posso ver do ponto de vista dele, no sentido de que estaremos juntos olhando do mesmo lugar, tomando o mesmo ponto de referência. Então a gente não consegue ver a vida da perspectiva de Deus. Então Deus precisa interpretar a vida para nós, se a gente quiser ver a vida do ponto de vista dele. Ele precisa dizer qual é a interpretação que ele dá da vida, para que a gente possa interpretar a vida do ponto de vista de Deus. Isso de outra forma, eu estou dizendo que, embora nós tenhamos o dever, anota aí, de interpretar a vida após a interpretação de Deus, ou se você preferir, fazer a hermenêutica da hermenêutica de Deus, isso só é possível se Deus disser qual é o ponto de vista dele. E onde ele diz isso? Na palavra, na Bíblia. E é por isso que a gente diz que a Bíblia são as lentes, ou fornecem o material para as lentes, através das quais a gente enxerga o mundo. Pastor, tá bacana isso, mas aonde você quer chegar? Nas razões bíblicas que fizeram com que Daniel fizesse essa leitura da realidade. Porque é aqui que a gente traça uma linha divisória entre o que faz sentido e a loucura. É sério. Porque o que a gente ouve nas igrejas, a maioria delas, é que a gente tem que insistir que a vida faz sentido mesmo quando tudo não faz. E que a gente tem que insistir que Deus está no controle quando não parece. E eu quero defender a ideia de que se a nossa impressão, e eu vou repetir isso à noite, se a nossa impressão de que tudo ao nosso redor não faz sentido, está faltando conhecimento da realidade dos fatos. Alguma coisa nos escapou, que a gente não percebeu, algum dado. Eu não estou dizendo que tudo você vai sempre entender. É bom ter a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo não faz sentido. Mas faz sentido. E a minha pergunta aqui é, qual é o sentido por detrás dos versos de número 1 e 2, que faz com que, primeiro, Daniel insista em datar tudo que vem no livro dele, da perspectiva do rei que perde, porque ele crê que Deus é quem entregou Jeoaquim a Nabucodonosor, de modo que, em última instância, é o Senhor que está realmente governando sobre a Babilônia e Israel e o Egito e a Assíria. E que no final o Deus de uma nação insignificante, porque isso aqui, Israel é pior do que o Rock Balboa, que ainda ganhou uma e outra. Mas Israel apanhou do Egito, apanhou da Assíria, e está apanhando da Babilônia, que bateu em quem bateu neles. E ainda assim é o Deus deles que governa tudo. É claro que eu estou criando um drama aqui, mas se você der uma olhada na história de Israel, há momentos que Israel faz sombra para todas as nações. Que vem gente de fora pedir conselho para Israel. E esse foi o... eu já estou fazendo a introdução do próximo ponto, não posso adiantar aqui. Então vamos lá. Por que, então, Daniel insiste? E eu creio que se a gente continuar pensando sobre o que aconteceu na história de Israel, vai acontecer isso. A gente vai se lembrar dos momentos em que Israel era realmente o Rock Balboa. Apanhava, mas ganhava. Israel parecia com um grupo de soldados pequeno e frágil, e ganhava batalha, e fazia sombra. E chegou um momento em que as pessoas queriam entrar em aliança com Israel. Ficou interessante ter Israel do lado. Falou, eles são um povo pequeno, sem graça, sem força e sem expressão. Mas não briga com eles não. Porque eles têm um Deus que resolve o problema para eles. O Deus deles é um Deus curiosamente forte. Então você tem duas formas, ter Deus mais fortes ou chamar eles para perto. Então a filosofia de se você não pode vencê-los,
junte-se a eles, ela é antiga. Mas uma dessas nações trocou ligeiramente, porque o junte-se a eles, no caso de Israel, valeria a pena. Não pode vencer Israel, junte-se a eles. Mas e se você torcesse o ditado, e ao invés de, se você não pode vencê-los, junte eles a você? Muda alguma coisa? Assimile-os, vamos mudar assim. Se você não pode vencê-los, assimile-os para si. Isso muda? Muda completamente. Ao invés de você ser mordido pelo cachorro, você sai para morder o cachorro. E aí, você já viu isso acontecer? Vou trocar a figura para ficar mais fácil para vocês. Ao invés do cachorro abanar o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Deu para entender agora? Se você não pode vencer alguém, e ao invés de você se juntar a esse alguém se junta a você, houve uma inversão, não houve? E isso aconteceu. E esta é a razão pela qual Daniel estabelece esse paradigma e não outro. Mas aí quem é forte é outra pessoa. É outra pessoa. Não é o cachorro que é forte e balança o rabo. Eles se mostram fortes, porque eles agregam os outros a eles. Exato. Então, primeira coisa que, antes de eu chegar nesse ponto, guarda isso. Guarda o cachorro no bolso. Deixa eu dar o contexto para o cachorro. Vamos dar um quintal primeiro. Para ter um cachorro precisa ter quintal, como diz minha mãe. Né? Minha mãe sempre, mãe, posso ter um cachorro? Não, que nós não temos quintal. E para ter cachorro precisa ter quintal. Então vamos dar um quintal para esse cachorro. Não é? Hoje em dia, isso aí é coisa de velho, viu? Hoje em dia não precisa mais de quintal. Não é? Agora você diminui o cachorro. Não é isso? Diminui o cachorro. Não funcionou. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que você vai fazer é abrir sua Bíblia lá em Levítico 26. Você precisa entender um pouquinho coisas anteriores para você entender o que está acontecendo, o que estava na cabeça do jovem Daniel. O Senhor havia avisado Israel, havia ameaçado Israel de que haveriam consequências específicas para certos pecados. Ok? Em Levítico 26, deixa eu abrir a Bíblia aqui também para acompanhá-los. Nós temos um capítulo curioso. Um capítulo que você já viu, que na verdade é uma repetição, não é? De algo que você já conhece em outro texto de Moisés. Em Levítico 26, nós temos, primeiro, as bênçãos decorrentes da obediência. As coisas boas que aconteceriam àqueles que mantivessem a aliança que Deus estava firmando com o seu povo antes, inclusive, deles entrarem na terra prometida. Levítico. Isso você vai encontrar aí do verso 3 ao 13. Em Levítico 26. Vá acompanhando aí na sua Bíblia, por gentileza. Contudo, se Israel abandonasse a aliança e violasse os termos da aliança, eles experimentariam o desfavor e a ira de Deus. Verso 14 a 39. Verso 14 a 39. Agora eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto. Se você desobedecer, haverá castigo ou punição. Mas se você continuar desobedecendo, é um segundo estágio, coisas
piores acontecerão. A persistência na desobediência iria ter uma consequência diferente do que a desobediência. Então haviam 2 estágios. E essa é uma lição para nós. Quando você descobre que você está errado e ainda não foi punido por Deus, você está no primeiro passo. Deus está abrindo os seus olhos dizendo, eu vou bater em você. Aí você já chega pedindo perdão, já chega dizendo que está errado. Que é o que Isaías recomenda eles fazerem antes do exílio. Eu sei que é muita conexão para você fazer. É muito profeta para você trazer para a mesma sala de conselho. Mas vamos juntar os profetas tudo na mesma igreja. Daniel está lá na frente no futuro. Então, Jeremias está mais para perto de Daniel do que para perto de Isaías. Mas Isaías está dizendo assim, gente, que a gente vai se dar mal. A gente está se mantendo desobediente. Então, que tal a gente já chegar pedindo perdão? Porque a gente já está sendo castigado. Isso é Isaías, capítulo 1. Deus estabelece um tribunal e diz, o boi conhece o seu dono, Israel não me conhece, eu estou lanhando Israel, eu estou batendo em Israel, e estou batendo forte. Eu já passei do ponto da surra, diz o Senhor, porque a minha preciosidade é deixado como palhoça na vinha, como choça no pepinal. Os estranhos comem a sua comida na sua frente, e vocês não estão percebendo que sou eu a punir vocês pela desobediência. Então Isaías fala, gente, vamos já chegar pedindo perdão? Bom dia, desculpa. E o povo não fez. E o povo não fez. Então, quando você lê, por exemplo, em Levítico 26, o verso 33, quem lê para nós aí? Você vai ver quais seriam os efeitos, qual seria o castigo, se Israel persistisse na desobediência. Verso 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Piora um pouquinho, vai lá para 39 agora. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Qual era a punição para persistência na desobediência? Em uma palavra, exílio. Em uma palavra, exílio. Quando nós nos mudamos para o apartamento onde meus pais moram hoje, a gente queria continuar tendo o mesmo costume de ter cachorro quando a gente morava no Rio de Janeiro. E já fazia alguns anos que nós não tínhamos um cachorro. E aí, alguém deixou um cachorrinho na empresa do meu pai, no pátio da empresa do meu pai. Na época, meu pai tinha uma empresa, e ele trouxe o filhotinho, ou a filhotinha para casa. E aí é normal. O que cachorro faz à noite quando está recém-chegado? Ele chora. Então a minha mãe, tranquilo, entendeu. No segundo dia ela também entendeu. E ela entendeu na primeira semana. Na segunda semana o nível de compreensão já tinha baixado para 80%. Então ela começou a corrigir a cachorrinha. Aqui que você tem que fazer isso e aí aqui você não pode fazer aquilo. E a cachorrinha continuou fazendo as mesmas coisas erradas e continuou chorando à noite. E aí o sono já não era mais o mesmo. Depois de um tempo, a gente percebeu que aquela cachorrinha era impermeável a ensinos. Ela não assimilava novos conhecimentos. Ela era o vulgo teimosa. Não demorou muito para que a minha mãe começasse a nos ameaçar com Levítico 26. Eu a espalharei pelas nações. A desterrarei e a entregarei aos vossos inimigos. E a cachorrinha insistiu. E quando você insiste muito, o que vem? Exílio.
No caso dela, que eu não sei no que aconteceu, no caso dela, ela foi para uma nação estranha, não sabemos o que aconteceu com ela e ela nunca voltou do exílio. Eu toquei minha vida, minha irmã tocou a vida dela e a cachorra nunca mais voltou. Israel está até hoje em paz. E o casal reina soberano em silêncio. Veja, é uma dinâmica muito natural. Se você não se comporta dentro das leis de uma certa sociedade, você é expulso dessa sociedade. Essas são as leis da escola. Você não quer obedecer às leis da escola, tchau. A dureza é quando você não tem para onde mandar. Que você começa a sambar, muda de cá, mas você queria mesmo era chutar para fora. Deus é o Senhor soberano do mundo. E ele disse para Israel: não me desobedece que dá ruim, mas se você insistir, eu vou espalhar vocês, e até os que sobrarem vão sofrer. Eu vou consumir vocês pela sua iniquidade. E a palavra consumir é uma palavra pesada. Então a primeira coisa que Daniel sabia era que exílio era uma consequência prática real e plenamente possível para o tipo de povo que ele tinha. Qual que é, aspas, a vantagem do Brasil? Não ter Deus de Israel como seu Senhor. Porque no nível de imoralidade que o Brasil caminha, por menos Sodoma já foi consumida. A nossa, aspas, salvação é que o sticker, né, o adesivo que a gente vê que essa nação pertence ao Senhor, não é verdade. É claro que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e é uma pena que o Brasil não seja, porque se a gente fosse chutado, eu queria ser levado cativo para o Chile. Quem não queria, né? Diz que o vinho lá é bom. Tem fundi lá, né? Tem também aqui, mas a gente não tem dinheiro para comprar, né, irmão? Isso que aconteceu com Israel. Entenderam? Isso Daniel sabia. Daniel tinha pai, mãe, tinha nação, tinha um grupo muito fiel. Eu não sei, a gente não tem como determinar isso. O que a gente sabe é que Daniel sabia disso. A segunda coisa que Daniel sabia é que houve um rei em específico que foi ameaçado com Levítico 26 e não deu ouvidos. Aí a gente conecta. Lembra que eu falei que quando Israel passava por momentos bacanas da vida, ficava interessante ter Israel do lado deles? Normalmente, e esse é o drama de Isaías, Israel estava sempre procurando se juntar a eles. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então Israel estava sempre indo. E aí, Egito, vamos jogar junto? Aí o Egito falava: não, ou a gente manda, ou não tem trato. Ah, chato. E aí, Síria, vamos jogar junto? Claro, a gente manda e vocês obedecem. Ah. E aí a Síria não dá, a Síria é meio ruim. O time deles é muito grande. E aí fulano, aí eles cruzavam o rio, falando, o rio não dá para cruzar, tem Edom, não é aquele negócio de Esaú, aí cruzava de volta. E eles ficavam sambando, vamos para cima, vamos para baixo, vamos para o lado. Israel, você está lendo o mapa, né? Acima a Síria, embaixo o Egito, passa ali por antes do rio, tem o Rio Jordão, Mar da Galileia, aí você, Mar da Galileia para cima, Mar Morto embaixo. Eles estavam sempre procurando alguém para ajudar. Aí eles quebraram. Aí de vez em quando subia Judá. E aí Israel, vamos jogar junto de novo? Claro, eu mando e vocês obedecem. Não quero. Junte-se a eles, mas assim, né? Tem que ter vantagem para o meu lado. Aí um dia, está lá, o rei de Judá, vivendo sua vida. E aparece um cara vindo de fora e oferece justo o que eles querem.
o junte-se a eles. Quer juntar conosco? Nosso time é grande, nosso time é bom, e nós estamos aí numa vibe de ganhar todo mundo. Quer fazer parte da brincadeira? E o nome desse rei era... pode falar. E o nome desse rei era... Aí você está na dúvida se vai terminar com El ou com Ias, né? Ou ele era alguma coisa de Joaquim Ias. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Não, que 2 Reis o quê? 2 Reis, capítulo 17. Eu vou deixar guardado para o final o nome do rei. 2 Reis 17, você tem um reinado anterior a esse que eu acabei de descrever. Israel vai ser levado cativo, não Judá. E a causa do cativeiro vai ser mais uma vez repetida. Então, você tem Levítico lá, que é a lei que estabelece as razões, e você vai ter um estudo de caso, mostrando que pode acontecer o que Levítico disse que aconteceria, e então o caso real. Em 2 Reis 17, você tem aí a menção do Egito, a partir do verso 7, na sua Bíblia está escrito aí a causa do cativeiro, não é? Por favor, alguém leia aí o verso 13. Verso 9 e depois o verso 13, por gentileza. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus, que não era reto. Ficaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que os enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Emenda no 14. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, e não creram no Senhor seu Deus. Eu não vou ler toda a sequência de pecados, está aí no verso 15, 16, 17, certo? 18. Agora lê o 19 e o 20. Porém, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. Vocês estão sendo levados cativos, reino do norte, porque vocês fizeram assim, 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 o que é mal perante o Senhor. Judá não está melhor. Vocês vão ser levados cativos, mas eles também vão apanhar. Logo, logo. E Judá teve uma segunda chance. Judá fez o que era certo? Não. E quando isso aconteceu? Vamos dar uma olhada no relato? Você está em 2 Reis, não é? Verso do capítulo 17. Vai para o capítulo 20. Você conhece essa história. Você conhece essa história muito bem. Judá estava bem. E Judá tinha se fortificado. Deus estava abençoando este rei. Achou o rei agora? É o rei Ezequias. Ah, lembrei! Lembrei, Ezequias foi aquele rei que criou um exército enorme, que reinou com paz, e que a coisa estava tão terrível, que quando ele ficou doente, o povo ficou com medo, porque Ezequias era um rei querido e próspero, e quanto mais tempo ele vivia, melhor para Israel. É esse rei mesmo. Esse rei é o rei Ezequias.
E ele é curado milagrosamente no capítulo 20. Não é isso? Ele tinha acabado de ver duas coisas importantes. O que Ezequias sabia? Além de Levítico 26, ele sabia que Israel tinha caído por ser infiel a Deus, e ele tinha sido curado milagrosamente pelo Deus que Israel abandonou. Confere? Está aí? Vocês estão na mesma página que eu? Logo em seguida, o que tem? Nesse tempo, verso 12, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Que fofo, não é? Que cuidado, não é? Que pessoa atenciosa, esse Merodach-Baladã. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos. Só a lista é grande. Imagina quanto tempo isso não durou. Rapaz, que inusitado, que presente bom esse. Que bom saber que Baladã gosta gosta de mim. Que bom saber que Babilônia olha para nós, sabe que existimos e quer ser nosso amigo. Rapaz, vem cá que eu vou mostrar para você. Aí abre o cofre do Banco Nacional de Israel. Se liga no ouro. Aí ele vai para outro lugar. Você já provou desse tempero? Não. Vem cá. É aqui que a gente fabrica. Olha que lindo. E aquele cheiro gostoso de especiaria. E como é que come isso aí? Você come com óleo de coco extra virgem. E nunca ouviu falar? Vem cá que eu vou te mostrar. Óleos finos, não está aí no texto? Aí mostrou para ele, não é só óleo de coco que tem aqui em Israel, não. Aqui a gente tem óleo de girassol, óleo de canola, que eu sei que você gosta. E por aí vai. Suficiente? Deu? Não. Agora nós vamos montar no cavalo e nós vamos conhecer o meu arsenal. Já ouviu falar da metralhadora? Não, aqui em Israel a gente tem. Vem cá que eu vou mostrar para você. Olha essa, foi eu que projetei. Olha essa máquina. Isso aqui foi meu avô que projetou. Olha isso aqui. É assim que a gente ganha as batalhas, viu? O que Ezequias está fazendo? O que Ezequias está fazendo? Como é que é? Ele está entregando ouro. Em outras palavras, ele está se gabando. Ele está se gabando. Ele está se achando o máximo. O que ele está vendendo para esses caras? Eu sou eu sou o Neymar do Oriente, meu amigo. Você me quer no seu time? Eu vou ganhar tudo e todas. Você me quer no seu... Olha o meu portfólio. Ezequias está se gabando. Agora olha o que o texto diz. E tudo o que se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve. Nem em sua casa, ele abriu intimidade dele. Você sabe como é que rei vive lá na Babilônia? Eu ouvi dizer que é assim, é verdade? É. Deixa eu mostrar para você como é que rei vive aqui em Israel. Abre a porta aí de casa. Isso aqui é meu sofá, isso aqui é minha cama, isso aqui é onde é meu trono, isso aqui mostrou tudo. E dá uma exagerada, não deu não? Deu não? Exagerada? Nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Acabou a visita. Os babilônios vão embora impressionados. Ezequias está satisfeito, olhando eles ir embora. Quem aparece? O pastor. Que é sempre assim, né? Você acabou de sair de 50 tons de safadeza. Quem está lá do lado de fora do cinema para assistir Sansão? O pastor. Ô meu irmão, o que você assistiu? Aí, não é assim?
Verso 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Rapaz, bonito. Quem são? O que vieram fazer aqui? E mostra o ticket do cinema, para eu ver que filme que você assistiu, irmão. Não, pastor, é que eu ganhei. Tem que explicar, né? É que eu abri a biscoito e veio. Explicar. Vai tentar explicar. Respondeu Ezequias: olha Ezequias dando uma, não tinha na época, né? Então eu vou usar o nome da época. Ele deu uma de Miguel, né? Como é que na época, né? Era assim. Ele deu uma de Miguel. Eles vêm de uma terra longínqua, vêm de longe. Olha ele embaçando para responder. Você tem que ler isso no texto. Eles vêm de longe, lá. Eles vêm de lá. Isaías, tá. Lá tem bastante gente que mora lá. Lá onde? É longe, vem lá da Babilônia. Deu ruim. Primeira coisa. Perguntou-lhe ele, quer dizer, vai ficando pior, que o pastor não deixa barato. Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: eis, viram tudo. E não foi só em casa, não. Eles viram tudo. Tudo. Eles viram tudo em casa, eles viram tudo no reino, eles viram tudo no banco, eles viram tudo no exército, eles viram tudo na cozinha, eles viram tudo. Então disse Isaías a Ezequias: eu já sabia, Deus me mandou aqui para te dar um recado. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Você leu isso aqui? Será levado para a Babilônia. Isso aqui é alguns bons anos antes de Daniel. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E este Senhor aqui, você está acompanhando na sua Bíblia, está com todas as letras em maiúsculo. É o Deus da aliança. É o Deus que promete e cumpre. É o Deus que disse: vou tirar do Egito, e tirou. É o Deus que disse: vou punir, e puniu. É o Deus que disse que vai fazer e faz. É o Deus que está fazendo uma promessa. Olha que promessa linda que Deus está fazendo para Ezequias. Eu vou pegar tudo o que você mostrou e vou dar para eles. É isso que Deus está prometendo aqui. 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. A gente perde isso aqui. Você vai... você pegou. Os seus descendentes, quando a Babilônia pegá-los, os seus descendentes não terão o que você teve. Descendentes. A geração dos seus descendentes que for levada para a Babilônia morrerá lá. Acaba. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Se você tem a Bíblia na linguagem revista e corrompida de hoje, moderna, seria assim: comigo não morreu. Ainda bem que não será eu. Você ver como é que Ezequias era um homem assim, de moral elevada. O que é que a gente perde quando a gente lê esse texto e a gente não põe em perspectiva? Que, primeiro, Isaías, um profeta conhecido da corte, deixou com todas as letras uma promessa que dizia duas coisas importantes. Primeiro, será a Babilônia. E segundo, vão levar coisas e pessoas. Que coisas e que pessoas? Todas que estiverem no palácio do rei.
Quando você volta... antes da gente ir embora. Qual é o problema desse texto? E eu vou tocar nesse assunto à noite. Meus irmãos, quando o mundo começa a trazer presente para nós, quando o seu inimigo muda de estratégia e resolve dar a você aquilo que você deveria rejeitar, fique esperto. Porque não é o que ele está fazendo com você que está errado, é o que você está fazendo com ele. É o rabo santo tentando abanar o cachorro. É o crente querendo ir evangelizar no carnaval. É a formiga tentando estrangular o elefante. Conhece essa história? O elefante passava pelo formigueiro e destruía o formigueiro toda vez. Aí eles fizeram um conselho das formigas e disseram: nós precisamos pegar o elefante. Falei, como é que a gente faz para pegar o elefante se a gente não sabe quando ele vem? Falou, alguém vai amarrar um sino no pescoço do elefante e quando ele passar por aqui a gente pula em cima dele. Feito isso, é enviado a primeira leva de formigas, elas amarram, a missão dá certo, tem toda a história da missão, e o elefante vem vindo e o sino vem tocando. Aí elas sobem nas árvores, elas se preparam, agora é a vez desse elefante. A hora que o elefante aparece, as formigas pulam em cima. Vocês já ouviram isso em algum lugar, né? As formigas pulam em cima do elefante. O elefante fica coberto de formigas. Aí o elefante faz isso. E todas as formigas voam. Quando elas se recuperam, elas olham, tem uma formiga pendurada lá no pescoço do elefante. Elas olham... Enfoca! Enfoca! Dá certo? Não dá certo. O que está acontecendo aqui? Israel está tentando enforcar o elefante. Israel está tentando dizer assim: eu sou um membro útil da aliança aliança bélica que vocês estão formando. Eu sou rico, eu sou forte, eu tenho glória, eu vou dar a vocês vantagem. E aí Isaías fala assim: e Deus? E Deus? Não é suficiente? Não, Deus é bacana, Deus é bom, cura úlcera, né? Cura calombo, né? Cura gripe. Até câncer, mas tem coisa que a gente precisa, né? Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso? Aí Isaías fala, bom, no meu texto não tem isso. No livro que eu estou escrevendo, no livro de Isaías, não tem isso. Onde você leu isso, Ezequias? Eu li no folheto que eles trouxeram. Então, vai dar muito ruim para você. E aí o problema é que eles, ao invés de Ezequias rejeitar a Babilônia, ele aceita a Babilônia, e Deus não aceita que você fique amigo do inimigo. Porque para Deus, amigo do meu inimigo é meu inimigo. E quando você se torna amigo do inimigo de Deus, você comprou briga com o inimigo errado. Não interessa quão grande Babilônia, a Síria ou qualquer outra inimizade, o mundo, a carne ou o diabo, que são os nossos três principais inimigos. Não importa quanto esses inimigos lhe pareçam grandes, fortes e poderosos, fazer aliança com eles é comprar inimizade com Deus. E quando você compra esse tipo de inimizade com Deus, o que Deus pode fazer com você e faz? Chuta você para fora. E quando Daniel está lá e volta para Daniel, está vivendo a vida dele, tranquila e calma em Judá, nem é tranquila nem tão calma. E ele observa que o mundo à sua volta se corrompe, se destrói, e a desobediência se torna franca, clara, aberta, irrestrita, inquestionada até. E vem um rei babilônico, derrota o seu rei, e ele é levado cativo, e ele é obrigado a dizer tchau para a mãe, tchau para o pai. Ele não faz isso com lágrimas por causa do seu problema,
porque ele está sendo preso. Ele faz isso com lágrimas porque o povo dele há anos não se arrepende. E Daniel vai fazer essa oração mais para frente. É Daniel que vai dizer mais para frente: o meu povo, nós estamos passando por isso, porque nós... E Daniel, você vai lendo até chegar ao capítulo 7, você fala: que cara fantástico, que cara joia, que cara crente, que cara eu queria ser Daniel. E Daniel vira assim: nós não te obedecemos, Deus. Nós não somos fiéis. Nós não prestamos. Nós merecemos o que estamos passando. E aí você se enoja de si quando você vê que Daniel se coloca no grupo, porque Daniel estava no grupo. Ele está orando essa oração maravilhosa lá na Babilônia. Então o que Daniel sabia? Daniel sabia que eles estavam vivendo o cumprimento da promessa de Deus. Ele sabia que ser entregue ao rei da Babilônia iria acontecer mais cedo ou mais tarde, porque quem prometeu foi o Senhor. Então, quando aconteceu, Daniel só podia dizer uma coisa: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Isso é um fato, mas isso é um cumprimento de uma promessa que Deus mesmo fez a um antepassado nosso. E ser um nobre, ser alguém na condição de Daniel, era ser alguém passível de passar por exílio. Por quê? Porque Deus disse a Ezequias: dos teus descendentes, dos filhos que gerares, que era uma ideia da descendência que ocuparia o trono, mas também de que ocuparia o palácio, a família real, os parentes, aqueles que enchem o governo de Israel. Esses eu vou levar cativo. Então, quando Daniel nasceu, cresceu, porque observe aí que, aí eu já estou extrapolando, mas o verso 3 diz que eles que foram tomados eram da linhagem real. Finalzinho do verso 3, linhagem real. Então, quando Daniel foi levado, Daniel estava, assim, não é que esperando por isso, mas não causou surpresa. Nossa, o que eu fiz para merecer isso? O que nós fizemos ao longo dos anos até agora para não merecer isso? E Daniel não foi pego de surpresa. Então, para muita gente, não fazia o menor sentido. Israel está aqui quieta, já nem é mais aquela nação que fazia barulho na época de Ezequias, na época de Uzias, entendeu? Nós não somos mais aquela nação gigante da época de Salomão. Nós quebramos ao meio, nós estamos aqui quietos, sabe? 2 tribos aqui vivendo a nossa vidinha, não faz sentido. Por que nós? Por que não uma aliança? Por que passar esse rolo compressor? Por que nos matar? Por que nos desterrar? Por que destruir o templo? Por que roubar o ouro? Por quê? Por quê? Porque Deus prometeu. Porque está na Bíblia. Porque quando a gente não entende as Escrituras e não conhece o nosso passado bíblico e o nosso passado histórico, a gente realmente não enxerga sentido nas coisas que acontecem. Agora eu pergunto a vocês, de posse dessas informações, não faz todo o sentido do mundo Daniel escreveu os versos número 1 e 2 na sua profecia para abrir o livro assim? Segunda pergunta, de posse desses dados, não faz todo o sentido do mundo crer que no final das contas quem governa o mundo é o Deus de Israel e não os deuses da Babilônica ou qualquer outro Deus? Sim ou não? Então não interessa quão pequeno, quão frágil, quão insignificante nós pareçamos, a vida é vista da nossa perspectiva. E a coisa é tão grave
que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, que Deus faz todas as coisas girarem em órbita daqueles que Deus ama. E todas as coisas incluem as boas e as terríveis, como o exílio. Então eu quero encerrar com 2 lições. Com mais 2 últimas lições. O que podemos aprender de Daniel e o que podemos aprender de Ezequias, que é apenas um resumo do que nós já vimos. Ter esse registro aqui, na abertura do livro de Daniel, nos mostra que Deus, agindo no passado e tendo feito registrar todos esses fatos, e Daniel tendo conhecimento deles, por eles, Daniel se torna consciente de que o exílio era um ato de julgamento da parte de Deus. Isso nos mostra que, na perspectiva de Daniel, Deus era um Deus fiel. Deus era fiel. Deus abre o livro dele, Daniel abre o livro dele, trazendo todo esse contexto à tona. E você fala, meu Deus, que desgraça, que terror. Ai, preciso obedecer. Mas a primeira coisa que Daniel quer deixar claro para alguém que vai abrir o livro dele, vou ler o livro daquele cativo, vou ler o livro daquele menino que foi levado cativo, vamos ler o diário dele. E a primeira coisa que ele discretamente está estabelecendo aqui é, Deus é fiel. Deus é fiel. Isso é uma coisa ótima, isso é uma coisa boa. E às vezes, justamente porque Deus é fiel, eu vou sofrer. Vai doer. Coisas ruins podem e vão acontecer. E boa parte, não estou dizendo que tudo, mas boa parte delas é porque nós temos desobedecido a aliança. Quando coisas ruins acontecerem, não se surpreenda. Não necessariamente a você, mas ao seu redor também. E isso provê um solo seguro, um chão seguro, para confiarmos em Deus em tempos de provação, como Daniel e seus amigos enfrentaram na época da Babilônia. Daniel está abrindo o livro dizendo, Deus é fiel. Sim, Daniel, Deus é fiel e está ruim, dói. Ele cumpriu uma promessa devastadora. Exato, se Deus já foi fiel naquilo, vai ser fiel conosco, se a gente for fiel a Ele. Basta que a gente seja fiel a Ele, e Ele será fiel à sua própria aliança. Por isso que Daniel tomou uma coragem meio inusitada de dizer, eu não vou me contaminar. E vocês? E a gente? Ó, tá aqui, ó. Sou o segundo da fila. O segundo da fila do chuchu. Vamos lá, por amor a Deus. A gente vai comer abobrinha. E ver a fidelidade de Deus, quando Ele mantém as suas boas promessas, é fácil. A pergunta é se nós estamos dispostos a descansar nas mãos de Deus e confiar em seus propósitos quando Deus cumprir as suas maldições e julgamentos. Porque Deus é sempre fiel. Segunda lição, o que nós podemos aprender de Ezequias, que nós já falamos. Que Ezequias ensina para nós que o que ele passou não é uma tentação antiga, ela é atual. Pessoas hoje em dia, pessoas modernas, também podem ser tentadas a colocar sua confiança em alianças políticas, ao invés de confiarem no coração, confiarem no Senhor de todo o coração. E eu vou dizer para vocês, o que tem de gente esperando o Messias errado ser eleito no Brasil, o que tem de gente procurando redenção nos seus próprios atos, nas suas próprias justiças, nas suas próprias decisões. O que tem de gente procurando redenção na proteção dos seus lares e em proteger os seus lares com armas. Não que eu seja contra ter armas, sou a favor, mas isso não redime o nosso povo. O Redentor
O Deus disponível para nos salvar é exatamente o mesmo Deus de Daniel. E a solução desse texto, a conclusão do livro de Daniel não é seja igual a mim. Ore como meus amigos oraram. Ou enfrente os leões da sua cova. Não. É o Deus que estava disponível a mim está disponível a você. Confie nele, busque ele. Seja fiel a ele. Não faça como meu pai, o meu avô. Não faça como os meus antecedentes que não confiaram no Senhor. Antes buscaram maneiras humanas, alianças políticas, soluções aparentemente práticas para resolver os seus problemas. Não faça como Ezequias fez. É isso que Daniel está dizendo. Não faça como Ezequias fez, porque o que Deus promete de ruim que vai acontecer, acontece. O custo pode ser de... O custo da gente agir como Ezequias, o custo de não buscarmos em Deus a nossa confiança, mas de achar que é o nosso envolvimento, às vezes pecaminoso com essas coisas, e aqui eu estou falando de alianças políticas, porque foi o que Ezequias fez, mas pense em alianças políticas com qualquer nível, com se alinhar politicamente com alguém no seu trabalho, na sua escola, com vistas a ter um proveito pessoal temporário. O custo disso é perder a nossa voz distintivamente espiritual e a igreja se tornar uma instituição, um comitê de ação política, um comitê de ação social, da igreja ter uma expressão meramente humana, quando a igreja é uma agência do reino de Deus. Por outro lado, nós podemos, Ezequias ensinando, isso é uma lição. Por outro lado, há um outro perigo. Nós também podemos, à luz de Ezequias, investir em nossas carreiras, esperando que, ao adotar métodos mundanos, nós consigamos progredir como os nossos vizinhos, como os nossos colegas, investindo naquilo que eles investem, crendo naquilo que eles creem, fazendo aquilo que eles fazem, só para descobrir, mais tarde, que o custo desses métodos é a perda da nossa casa e da nossa família, que foi exatamente o que Ezequias perdeu. Ele perdeu a casa dele e ele perdeu a família dele. E às vezes a gente investe tanto naquilo que não vale nada. Ezequias se vangloriou de tudo aquilo que era bênção de Deus, só esqueceu de mencionar isso. Então Deus disse, foi eu que dei, eu tomo de volta. E ele tomou toda a riqueza, toda a glória e toda a família de Ezequias. Vamos lembrar que a família de Ezequias era a família de Deus, porque através da linhagem de Israel viria o Messias. E ser ameaçado de que seus filhos se tornariam eunucos na Babilônia, era dizer que você, por causa do seu pecado, não participaria da linhagem do Messias. E nada conseguia enfiar uma faca tão forte, tão dolorida no coração de alguém quanto isso. Nota de rodapé, confira Ana, no primeiro livro de Samuel. E esse foi o drama de Ezequias. E a gente aprende essas coisas a partir do verso de número 1 e o verso de número 2. É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. E eu espero que assim, Deus nos prepare dando contexto para a exposição dos versos 3 a 5, que eu farei em forma de pregação hoje à noite. Esse é o contexto, esse é só o contexto. E a gente ainda não chegou no resolveu Daniel firmemente, se não se contaminar.
E eu espero que com isso a sua leitura de Daniel fique um pouco mais rica, um pouco mais interessante. Você consiga ver, nossa, tem muita coisa por detrás disso aqui que eu preciso saber. O problema é que você tem que saber todos os 2 livros dos reis, todos os 2 livros da crônica, o livro de Isaías, o livro de Jeremias e alguns profetas menores. Tá bom? E a maioria do Pentateuco, pelo menos Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. É melhor ler toda a Bíblia? Se você se empolgar e conseguir isso, eu louvo a Deus, porque você entendeu o recado. Meus irmãos, eu não sei se temos, estou meio perdido, quando que acaba? Já acabou? Tá bom. Deus abençoe. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode vir me procurar, que eu fico aqui na frente e eu tiro a sua dúvida. Só não vamos fazer isso publicamente para não atrapalhar o horário dos irmãos, porque já fui informado que o horário acabou. Vamos orar? Vamos nos despedir? Deus, bendito seja o teu santo nome, pelos registros da tua palavra e pelas lições que o Senhor nos ensina. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque primeiro temos que aprender a ver a vida da perspectiva que leva o Senhor em conta e levar o Senhor como ponto de referência muda tudo que nós vemos na vida. E à medida que nós entendermos esta realidade, à medida que nós entendermos o que está por detrás dos fatos, nós podemos interpretar esses fatos da maneira correta. E nós chegamos à conclusão de que o Senhor governa a história quando nós descobrimos que o Senhor promete e cumpre, que o Senhor é fiel, que o Senhor pune sim o pecado, que há consequências dos nossos pecados, ainda que o Senhor possa assim nos perdoar deles por Cristo Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, tem misericórdia de nós e poupa-nos, se for possível, das consequências dos pecados que nós tanto caçamos ter sobre nossa cabeça. Mas, ó Deus, se não for possível passar de nós o cálice, que no momento da tua ira nós saibamos reconhecer a tua fidelidade e confiar que as tuas mãos, ainda que em julgamento, são mais misericordiosas do que o inimigo a nos bater. Esta foi a oração de Jeremias, é a nossa, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está acabado.